tempos em que Deus nos chama não apenas a caminhar, mas a permanecer. Tempos em que Ele silencia o barulho e fala no íntimo, para amadurecer o coração. Esse foi o ano da unidade. Um tempo em que o Espírito Santo nos ensinou que a maturidade não se conquista em dias fáceis, mas no compromisso de continuar firmes quando o vento sopra forte. E em cada passo o Senhor nos mostrou: unidade é força, maturidade é fruto, e o amor pela palavra é o que nos sustenta. Ao longo deste ano, entendemos a diferença entre união e unidade. União é estar junto, dividir o mesmo espaço, conviver lado a lado. Mas a unidade vai além. É quando os corações se alinham, quando as intenções se harmonizam, quando muitos passam a agir como um só corpo. A união apenas aproxima, a unidade transforma. E foi assim que Deus nos moldou nesse tempo, ensinando-nos a ser um só povo, um só propósito, uma só voz para glorificar o seu nome. A jornada da fé nem sempre é reta. Às vezes Deus nos move, nos transplanta para lugares novos, para que possamos florescer de novo. E quando olhamos para trás, percebemos que cada mudança foi uma forma do Pai de nos amadurecer. Porque onde há obediência, há direção; onde há entrega, há crescimento. E onde há unidade, o propósito de Deus sempre floresce. Ao longo do caminho, o Senhor nos mostrou que ainda faz milagres. Milagres de cura, de libertação, de fé renovada. Cada resposta, cada lágrima enxugada foi a prova viva de que Ele continua operando em nosso meio. Porque quando uma igreja ora unida, o céu se move e o impossível acontece. Seguimos firmes, como uma família em movimento. Celebramos, trabalhamos e crescemos juntos. Em cada culto, em cada ceia, em cada encontro, experimentamos a presença viva de Deus. Homens, mulheres, jovens e crianças, todos caminhando na mesma direção: Cristo. Porque ser igreja é mais do que estar presente, é viver o mesmo propósito. Em cada lar que se abriu, a palavra encontrou abrigo. O projeto Berena no Lar se tornou um farol em meio à rotina, um espaço onde famílias se unem em torno da Bíblia e o Evangelho se torna vida. Porque o nosso lema não é apenas uma frase, é o que nos move: amor pela palavra. Vivemos em um tempo em que tudo parece correr depressa. A sociedade acelera, exige resultados imediatos e tenta nos fazer esquecer do que é realmente importante. Mas a igreja caminha em outro ritmo, o ritmo do reino. Aqui, aprendemos que crescer não é se apressar, é permanecer enraizado. Porque não vivemos segundo o tempo do mundo, mas segundo o tempo de Deus. E enquanto o mundo corre sem direção, nós seguimos firmes, crescendo em graça, na medida perfeita da vontade do Pai. E quando o Senhor nos chamou para buscar o impossível, nós respondemos. Jejuamos, oramos, choramos, adoramos. E vimos o sobrenatural se manifestar. Porque quando a unidade se torna oração, o céu responde com poder. E enquanto seguimos firmes na missão, Deus tem ampliado nosso alcance. Através das redes, a palavra tem ido além das paredes. Cada imagem, cada vídeo, cada testemunho, tudo aponta para um só propósito: levar o amor pela palavra até os confins da terra. 2025 foi um ano de transição, de desafios e de amadurecimento. Mas também foi um ano de colheita, de fé e de unidade verdadeira. Deus nos ensinou que maturidade não é a ausência de lutas, é permanecer firme mesmo quando tudo muda. E unidade não é pensar igual, é caminhar juntos em direção ao mesmo propósito. O Senhor tem nos preparado para um novo tempo. E se 2025 foi o ano em que aprendemos a ser um só corpo, 2026 será o ano em que veremos esse corpo avançar. Porque quando há unidade, há poder. Quando há maturidade, há firmeza. E quando há amor pela palavra, há vida, há propósito e há futuro. AD Berena Campo Grande. 6 anos de fidelidade, fé e amor pela palavra.